Muito bem-vindos a mais uma dica do MDR. Meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR, e nessa dica de hoje nós vamos falar sobre CBDC. Eu estou fazendo esse vídeo na carona do que está acontecendo no Canadá. Então, eu fiz um vídeo falando sobre o que está acontecendo no Canadá. Eu vou deixar lá no final, para quem não viu o vídeo, eu vou deixar o link para vocês verem. E não é falando sobre posicionamento político, ou se os caminhoneiros estão certos ou estão errados, mas muito mais sobre o impacto que esse tipo de coisa pode ter na vida financeira de qualquer pessoa. Então, como nós falamos de um país livre, democrático, consolidado como o Canadá, e as medidas que foram tomadas lá são totalmente autoritárias e elas permitem que o governo simplesmente congele os bens e tome o dinheiro de qualquer cidadão sem um devido processo legal, simplesmente porque o governo diz que apoiou a manifestação ou estava na rua, não importa o motivo. Mas a questão é que isso é uma coisa muito perigosa e pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Se está acontecendo num país livre e democrático como o Canadá, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo e você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então, esse vídeo é para falar sobre as CBDCs. CBDC é Central Bank Digital Currency, que seria o Bitcoin dos bancos centrais, tá? Então, muitos governos já estão falando sobre isso, estão caminhando nessa direção. Obviamente, a China é o que está mais evoluído. E o que eu queria falar sobre essas moedas digitais dos bancos centrais é o perigo que isso pode ser para cidadãos como nós. E no título ali, na capa, vocês veem que eu falei do Pix. O Brasil está muito adiantado tecnologicamente para implementar a sua moeda digital do Banco Central, tá? E o Pix é o primeiro sistema que já permite praticamente que isso aconteça, e tornar o dinheiro totalmente digital. E qual que é o problema disso daqui? O problema é o controle do governo sobre todas as transações financeiras. Ou seja, hoje em dia, apesar do governo imprimir a moeda e ser a moeda fiduciária, ou seja, a gente confia que o governo vai dar valor àquela moeda, de qualquer forma, você tem alternativas. Você pode usar o papel moeda. Você pode guardar dinheiro em casa, você pode ter dinheiro na carteira. Então, numa eventualidade, o governo não está controlando todo o seu dinheiro. Obviamente, a maioria das pessoas tem todo o seu dinheiro em bancos, no sistema financeiro, mas hoje em dia o sistema financeiro ele é privado. Então, entre o governo tomar uma medida e um banco privado fazer a execução e depois chegar no cidadão, é uma situação diferente. Então, turma, a mensagem aqui dessa dica de hoje é com relação à preocupação que devemos ter sobre essas moedas digitais de Banco Central, tá? Eu, sinceramente, acredito que esse é um caminho sem volta, todos os governos vão nessa direção, o Brasil vai nessa direção também, tá? E eu estou complementando esse vídeo com relação ao vídeo que eu fiz anterior do Canadá, porque eu não tinha mencionado essa questão aqui. Isso, tudo que eu falei lá no vídeo do Canadá, era reforçado por essa questão aqui do Banco Central, ter o controle sobre todas as transações financeiras e o poder de simplesmente bloquear todos os seus ativos por qualquer motivo que seja. Então, a gente sabe que existem riscos autoritários em qualquer país, e volto a dizer que o Canadá é um país muito mais livre, muito mais democrático, muito mais consolidado do que o Brasil. Imagina, e está acontecendo isso, imagina o que pode acontecer no Brasil. Então, eu vou colocar rapidamente aqui um vídeo da ministra de Finanças do Canadá explicando o poder que ela tem nas mãos hoje para tomar as atitudes. E está com legenda em português. Esse vídeo aqui eu peguei do canal do Fernando Urich, então tem que dar aqui os créditos, né? Mas vale a pena dar uma olhada para entender o que está acontecendo lá. Of the financial instruments which our government is using right now
to act against these illegal blockades and illegal occupation, we reviewed very, very carefully the tools at the disposal of the federal government. And we used all the tools that we had prior to the invocation of the Emergencies Act, and we determined that we needed some additional tools. Now, some of those tools, we will be putting forward measures to put those tools permanently in place. The authorities of FINTRAC, I believe, do need to be expanded to cover crowdsourcing platforms and payment platform and their payment providers. So that is something that we need to do, and we will do, and that needs to be in place permanently. Ou seja, turma, resumindo o que ela está dizendo ali, isso aqui é um corte de uma entrevista de 1 hora, mas ela está dizendo que as ferramentas que o governo tinha para lidar com essa situação das manifestações não eram suficientes e eles tentaram fazer tudo o que estava dentro da lei. E aí eles fizeram esse ato de emergencial, que é um ato de guerra, ou seja, na Constituição ele diz que só pode ser usado num período de guerra, e o Canadá está longe de estar numa guerra, para poder ter total acesso e poder fazer o que quiser. E o que mais me assusta é a quantidade de vezes em que ela falou de que essas ferramentas vão ser colocadas em prática de forma permanente. Ou seja, o que quer dizer esse permanente? Vão criar novas leis onde o governo pode congelar os bens de qualquer pessoa que critique o governo, ou medidas do governo, ou que vá contra o governo? Então, isso me assusta muito, porque hoje você pode estar a favor do governo, mas na democracia os governos mudam, e aí você amanhã pode estar contra. Você pode fazer uma manifestação, colocar alguma coisa no Twitter, no YouTube, em qualquer lugar, e o governo chegar e congelar os seus ativos. Bom, então, resumindo, a mensagem que eu queria dizer é: isso reforça a importância da diversificação do seu portfólio, para você colocar o seu dinheiro também em moedas digitais, em ouro, em países diferentes, em ativos diferentes, para você estar minimamente blindado para esse tipo de situação que pode acontecer a qualquer momento, tá bom? Então, turma, essa era a mensagem do dia. Eu realmente fico bastante preocupado com isso e queria dividir isso daí com vocês. Então, espero ter ajudado. E se vocês curtiram esse conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, clicar no sininho. Dúvidas, críticas, sugestões são muito bem-vindas. Valeu, um abraço.